Saudações família Encarando. Atendendo a diversos pedidos de vocês, eu relanço nesse momento um dos vídeos mais polêmicos do canal, que inclusive já foi banido há tempos atrás. O porquê não me perguntem, porque não sei. Sem mais demora, eu inicio nossa série. Quem da nossa geração que acompanhou a série de filme Velozes e Furiosos consegue ver um Mitsubishi Eclipse ou um Nissan Skyline e não se lembrar do famoso Brian O'Connor, interpretado pelo ator Paul Walker, o cara que virou uma lenda. Sua morte prematura e repentina no auge de sua carreira chocou o mundo e f***era em todos os jornais mundiais. O suposto acidente ocorreu em Santa Clarita, no sul da Califórnia, em 30 de dezembro, onde, ironicamente, em um carro de corrida, Paul e seu amigo Roger, de 38 anos, que pilotava o carro, perderam suas vidas. Para muitos religiosos, isso foi um aviso para os amantes da velocidade. Já para nós que estamos despertos, muitas questões ficaram no ar, e uma possível conspiração começa a surgir em meio às sombras. Se realmente o acidente foi planejado, precisaremos analisar os fatos e indícios que indiquem essa possibilidade. Além disso, precisaremos também de um motivo. E esse caso, posso garantir para vocês que tem um monte. Já foi dito que não tem nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. E para provar essas palavras, vamos começar vendo esse pequeno vídeo. Ele mostra Paul e seu amigo 30 minutos antes do acidente fatal. Esse é o veículo que eles morreram. Um carro esportivo super luxo. É o consagrado Porsche Carrera GT, onde a propaganda dele afirma que o Porsche Carrera GT é o que mais se aproxima de um carro de corrida. Esse é o marketing do carro. E eu acredito firmemente que o ponto-chave para descobrirmos o que realmente aconteceu seja esse carro. Muitas informações foram dadas, contraditórias e enganosas, o que torna o caso ainda mais estranho. Foi dito inicialmente pela mídia que o carro estaria com problemas mecânicos, e isso teria causado o acidente. Segundo testemunhas, no fim do evento, um funcionário da loja estava tendo dificuldade para levar o carro de volta para a garagem. Roger assumiu a direção. Porém, assim que a perícia foi feita, essa informação foi desmentida, já que o carro estava nas suas mais perfeitas condições de uso. O fabricante do veículo, a empresa Porsche, sendo muito criticada, justificou-se alegando que Paul e Roger estavam acima do limite da via. Neste caso era de 72 km. Segundo a Porsche, eles estavam a 149 km por hora, além de usar pneus com mais de 9 anos de uso. As mídias no mundo inteiro fizeram questão de espalhar e pôr a culpa na velocidade. Não foi diferente aqui no Brasil com a rede podre de televisão. O que se sabe por enquanto é que o carro, que era dirigido por um amigo, estava em alta velocidade. Ainda também logo no começo dessa matéria eles já passam uma mensagem subliminar para você, para que você não raciocine mais e já saiba a resposta antes de ver a matéria. Eles vão dizer que o carro não é para amadores, insinuando que Paul e Roger eram amadores. Nós demos uma volta num carro do mesmo modelo para entender como é pilotar uma máquina tão poderosa e instável. Um carro assim não é brinquedo para amadores. Como eles sabiam que Paul e Roger eram grandes pilotos, inclusive tinham as carteiras de piloto profissional, eles não podiam deixar esse fato sem ser comentado. Então, maldosamente, eles colocam no fim da matéria. Mas Roger e Paul eram pilotos experientes. Participavam de corridas em pistas como essa. Pilotos profissionais que eram contratados para ensinar as manobras aos atores. Percebiam de longe o talento de Paul. Randy Post, um piloto premiado que foi contratado para treinar os atores do filme, diz que Paul era de longe o melhor. A afirmação a seguir é muito boa para descartarmos de vez a hipótese de causa do acidente por amadorismo, como essa matéria tenta empurrar em você a todo custo. Ele gostava de carros rápidos, tinha vários. Era uma habilidade natural. Tratando você como um débil mental, a rede podre passa a informação a você sem os detalhes. E isso obviamente vai fazer você errar, já que o telespectador na maioria é leigo e não tem ideia do assunto. Assim fica muito fácil manipular a massa a acreditar na teoria que eles querem. Acompanhe comigo o absurdo desta informação. Antes de acelerar é preciso rodar uns 20 minutos para esquentar os pneus. Senão eles não grudam na pista. Isso pode ter sido uma das causas do acidente. Já sei que você agora está se perguntando, mas qual foi o absurdo nesta informação, Encarando? Eu achei que eles estão certos. O que tem de errado na afirmação que os pneus devem estar devidamente aquecidos antes de correr com esse carro? Você agora meteu os pés pelas mãos. Pois bem, meu amigo, eu volto a afirmar que esta informação está imprecisa e é um absurdo. A fábrica recomenda esse aquecimento dos pneus antes do uso intenso do veículo. Este carro chega a uma velocidade máxima de 320 km. Se você vai dar tudo o que ele tem,
vai usar ele para competição, vai usar ele numa pista de corridas. Aí você deve aquecer os pneus antes por 20 minutos. Mas para um carro desta categoria, esse nível, um carro de R$1 milhão, 150 km é lixo. É mesmo que nada para ele. Só para você ter uma ideia do que é esse carro. Ele tem freios especiais composto por uma cerâmica chamada PCCB. Ela é mais leve que os freios convencionais e extremamente sensível. Com isso, ele é capaz de frear em uma velocidade de 160 km, em apenas alguns metros. Além disso, revoltada com essa informação da fábrica, que Paul e Rogers estavam acima da velocidade, a viúva de Rogers está processando a fábrica e afirmando que todas essas informações são mentirosas. Segundo ela, o carro apresentou sem mais nem menos problemas em uma peça de suspensão, e a velocidade real que eles estavam era 88 km por hora, e não 150 como disse a fábrica Porsche. Além disso, proprietários do Porsche Carrera GT mandavam diversas cartas ao fabricante, reclamando do fato do modelo não ter a gaiola de proteção e o tanque de combustível revestido, obrigatório em carros de corrida, inclusive presente nos concorrentes do Porsche. Os proprietários escreveram exatamente essas palavras: é inaceitável um carro que tem a proposta esportividade não ter itens que são básicos na segurança de esportivos. Na minha opinião pessoal, que já sofri acidentes de carro e de moto, inclusive foi assim que ganhei a cicatriz do meu braço. Eu não acredito que um carro da categoria desse Porsche se espatifasse dessa maneira, em tão baixa velocidade. Para acreditar nisso, é melhor então começarmos a avisar os milionários que ao invés de comprar esses esportivos milionários, comecem a turbinar os velhos e bons Gols AP e Opalas, pois são muito mais seguros com seus poderosos freios a tambor. Vamos ver aqui um exemplo de um acidente gravíssimo, onde o motorista sobreviveu. Como é que um jovem tira um racha na contramão, gente? Ele tá na contramão. Eu já vi o pessoal tirar racha, mas na contramão é a primeira vez que eu vejo dois carros na pista certa e um na contramão. Fernanda Burger me chama com informações, inclusive com um dos sobreviventes. Você vê a gravidade aqui do acidente. E apesar dos carros nem se compararem com o Porsche Carrera GT, nenhum morreu na hora. Não houve vítimas fatais. Sandro, ele foi o único também que ficou consciente logo depois desse acidente. Ele pode contar mais o que ele lembra. Alessandro, o que você lembra desse acidente? Outro caso que chama a atenção pela violência do acidente aconteceu com um veículo esportivo conhecidíssimo pelo nome Agora Fiquei Doce. Agora eu fiquei doce. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Esse Camaro vem em altíssima velocidade e saiu levando todos os carros que estavam na frente dele parados em um sinal. Ele feriu muitas pessoas e matou uma outra que estava em um pequeno caminhão, um cidadão de bem que estava indo trabalhar. E sabe o que aconteceu com o cara que dirigiu o Camaro? Nada. Esses carros esportivos têm toda uma tecnologia para proteger os seus ricos donos. O safado fugiu para livrar o flagrante e ainda deixou a lata de cerveja no carro. Um verdadeiro assassino que merecia apodrecer na cadeia. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que um Camaro foi capaz de bater a mais de 180 km e deixar seu motorista completamente ileso. E um Porsche Carrera GT a menos de 150 se acaba daquela maneira, sendo que a inferioridade do Camaro para um Porsche Carrera GT é tanta como a que você comparar um Ford Fusion com um Fusca. Não tem comparação em todos os quesitos. Outra coisa que é fato é que os Estados Unidos hoje é o país mais espião do mundo. Com a desculpa dos ataques terroristas que eles mesmos fizeram, o governo americano colocou leis que permitem eles revogar os direitos dos cidadãos americanos ou não em caso de suspeita de terrorismo. Eles colocaram câmeras por todos os lugares, cada esquina tem uma. Existem câmeras onde as pessoas nem sequer imaginam.
Mais detalhe em um próximo vídeo. No entanto, no caso de Paul, muitas coisas estranhas aconteceram, nos levando a crer cada vez mais que aquilo não foi um simples acidente. Vejam comigo aqui as únicas imagens divulgadas do acidente, conseguidas pelo site TMZ. Essas estranhas marcas de pneus na frente do acidente chamam muita atenção. Por causa dela, levantou-se a hipótese ridícula de que eles estivessem fazendo um racha com um segundo carro. E isso é patético. Teríamos que acreditar que em toda essa avenida, desde a saída de Paul e Roger do evento até esse ponto onde eles bateram, que existe uma distância considerável. Não tinha nenhuma outra câmera gravando nada. Essas imagens que você viu seria tudo que a polícia tem para investigar. Aí eu te pergunto, seria mesmo isso possível, no país mais espião do mundo? Uma câmera, desde o evento até essa avenida. É tudo o que eles têm. Você acredita mesmo nisso? Se sim, meu amigo, por favor feche esse vídeo e vá de boa assistir de novo a novela. É mais a sua cara. O estado que o carro deles ficou é uma coisa que fala por si só. Não dá para entender como o carro pode queimar tanto em um país de primeiro mundo, potência mundial. Será que o serviço de bombeiros lá é tão ruim quanto o nosso? E demorou mais de 1 hora para chegar, sem trânsito, sem nada, em uma avenida livre. Testemunhas que estavam ali disseram que eles não levaram nem 10 minutos para chegar ao local. No entanto, olha a situação do veículo. Será que daria mesmo para o carro ficar desse jeito, se fosse somente pelo fogo? Ou será que dessa vez os conspiracionistas estão certos? Eles afirmam que o carro tinha uma bomba programada para uma pequena explosão, suficiente para matar Paul e Roger. Esse vídeo que vou exibir agora reforça ainda mais essa teoria. Acompanhe comigo. Pull over. We don't, but we came from the same area. What car is that? Essas são as primeiras pessoas que chegaram no local do acidente. Get away, it's gonna blow up. It might blow up. Just... Eu vi aí a explosão. Eu vou voltar outra vez para quem é meio surdo. É claro que isso pode ter sido o tanque de combustível, mas pelo estado de destruição do carro não parece ser. O laudo da perícia afirmou que Roger morreu na hora da colisão, de traumatismo craniano. Paul sobreviveu, mas devido aos ferimentos e às queimaduras, por ele não ter sido tirado rapidamente do veículo em chamas. As pessoas ali até tentaram se aproximar para salvá-lo, mas o fogo era muito intenso e elas não conseguiram chegar perto. Foi aí que os analistas de imagem por todo o mundo, ao analisar as imagens do site TMZ, foram unânimes em dizer que o carro já vinha pegando fogo antes da colisão. Vamos observar junto as imagens que eles chegaram a essas conclusões. Preste muita atenção e você vai ver que o carro já vinha em brasa antes da colisão. Veja a mesma cena em uma velocidade menor. Depois da colisão, a quantidade de fumaça é absurda. É meio difícil identificar alguma coisa. Agora observe essas imagens separadas aqui especialmente para vocês. Podemos observar claramente nessa primeira que o carro vem aceso, parecia estar em brasa. Apenas nessa segunda imagem é que houve a colisão. Contra fatos não existe argumento. Para mim está claro que algo aconteceu com eles antes da colisão. Essa filmagem dessa câmera aqui, tornando tudo mais difícil de entendermos o que de fato houve. Tudo isso para mim apoia mais a versão de um possível assassinato. A pergunta aqui é quem teria interesse de matar Paul. Afinal, ele era a galinha dos ovos de ouro de Hollywood, estava no auge da carreira. O próprio Paul fez um filme chamado The School, chamado de Sociedade Secreta aqui no Brasil. Não é teoria da conspiração, é fato. Pelo menos 3 presidentes americanos são membros dela. Os membros são selecionados cuidadosamente pelo seu QI, capacidade de liderança e desempenho físico. Os seus membros devem reunir tudo isso para receberem o convite para entrar nela. O filme mostra a dificuldade de sair dessa sociedade, depois de ter um amigo jornalista assassinado por ter visto demais e querer expor a sua existência.
Todo ano, em algumas ligas universitárias, um grupo de elite de alunos é selecionado para fazer parte de sociedades secretas. Diferentemente das fraternidades, estas sociedades escondem seus atos conforme moldam os líderes do futuro. Pelo menos 3 presidentes americanos fizeram parte delas. O maior poder sempre esteve em uma sociedade secreta. Quem é? Você tem 40 segundos para chegar até o orelhão. Ô, Lucas! Ei, peraí! Onde arrumou esse negócio? Levante e cale a boca, Mandrake. Desculpa, senhor monge. Parabéns, Skulls. Sou o juiz Little Mandrake e, em nome do conselho, eu o saúdo. Em qualquer relacionamento, há sempre alguém para confiar, que sempre vai ajudá-lo em todas as horas. Uma alma gêmea. Minha alma gêmea é o senador Ames Leverty, da turma de 72. Em nossa sociedade, como na vida, terão prazeres, mazelas e às vezes terão dor. Mas diferente da vida, a conexão entre vocês será eterna. Vamos selar a união entre vocês. E o mais importante a ser lembrado: nossas regras valem mais que as regras do mundo exterior. Acima de tudo, um Skull. Acima de tudo, um Skull. Muito bem, cavalheiros. Parabéns. Como presidente da Ordem dos Skulls, em nome do Conselho e de 322 membros ao redor do mundo, eu lhes dou as boas-vindas. Bem-vindos ao lar. Ainda esse mês farei um vídeo especial detalhado com a dica de um membro de nossa família sobre essa sociedade. Você não pode perder. Agora que sabemos quem poderia serem esses assassinos, falta apenas um motivo e tudo agora vai encaixar na sua cabeça. Eu disse que o carro seria a chave para entendermos melhor o que aconteceu desde o começo do vídeo. Então, mais uma vez, você deve lembrar que Paul e Roger pegaram o carro em um evento beneficente, realizado pelos mesmos. Mas o que a mídia não te informou é que os beneficiários desse evento eram as vítimas do tufão. Paul tinha feito recentemente o filme Ouros, no Brasil com o nome de Contagem Regressiva. Um filme excelente e você tem que assistir, onde ele faz o papel de um pai lutando desesperadamente para salvar a vida do seu filho. Nas gravações do filme, Paul ficou muito sensibilizado com o que aconteceu, e segundo um texto encontrado aqui na internet, ele teria descoberto que o governo americano estava mandando secretamente na comida para as vítimas uma substância que iria tornar as mulheres estéreis, para impedir que elas tivessem filhos. Paul, que era cristão e praticante das doutrinas de Jesus, não aceitou isso e tinha em mãos uma gravação incriminadora. E estava prestes a entrar em contato com as pessoas certas para desmascarar o governo. Foi dito que ele saiu com Rogers naquele momento por receber um telefonema desse tal contato. Iria pôr Paul em contato com alguém que pudesse ajudá-lo. Só que ele foi traído. O carro já estava sabotado esperando a hora para matá-los. Nós não podemos dizer que isso seja de fato real. Mas o que eu sei é que esse cara merece nosso respeito e admiração. E eu vou dizer o porquê. Existe um ditado que dizem que só sabemos os podres de uma pessoa de fato quando ela morre. No caso de Paul foi o contrário. Instituições de caridade começaram a revelar que Paul mensalmente dava grandes quantias em dinheiro a instituições, principalmente as pequenas. Porém ele havia colocado uma regra. Ele dizia com essas palavras: ajudarei o quanto eu puder até o fim da minha vida. Porém no dia que vocês revelarem o que eu faço, eu pararei de doar imediatamente. Enquanto vemos outros artistas por aí que, quando dão uma passagem de avião ou uma cesta básica a um pobre miserável, fazem questão de espalhar aos 4 cantos do mundo o que fizerem. Assim se promovem e faturam 100 vezes o que doaram. Ou não era assim, ele fazia de coração e secretamente, como manda o Evangelho. Era um grande homem com alma de herói. Ele praticava jiu-jitsu e, pelas palavras do seu instrutor aqui, você pode comprovar que tipo de pessoa ele era. É difícil de aceitar, né? Porque você nunca mais vai ver aquela pessoa, né? Você tinha um contato e você nunca mais vai ver. O brasileiro Ricardo Franjinha conheceu o outro lado do astro de Hollywood. Ele é dono dessa academia no norte de Los Angeles e por quase 10 anos deu aulas de jiu-jitsu para Paul Walker. Ele estava pensando muito no futuro em termos de não só reconhecido pelo carro, mas ser reconhecido por trazer o jiu-jitsu para a tela de Hollywood.
Essas imagens gravadas com o celular de Franjinha mostram cenas de Brick Mansions, um dos últimos filmes de Paul, que só vai estrear no ano que vem. Professor e aluno viraram amigos. Franjinha costumava pegar carona com o ator. Nunca vi ele correndo, nunca tive que falar para ele, pô, vai mais devagar aí, por favor, nunca senti medo. Até mesmo quando ele estava com os carros, às vezes, mais forte, ele tinha um Porsche também, né? Mas a maior admiração vinha do trabalho humanitário. Paul criou uma ONG para ajudar vítimas de desastres naturais, como o terremoto que devastou o Haiti em 2010. Pessoas que tocam você assim, diferente. E eu acho que ele era só uma alma boa, né? São pessoas, acho que especiais, que vêm para esse mundo para não só viver a vida deles, mas para tentar fazer o mundo melhor para todo mundo. Você vê claramente na expressão dele o carinho que ele sentia. Se ele fosse uma pessoa ruim e arrogante como a maioria dos artistas, você não veria tantas pessoas expressando tamanha dor pela partida dele. Além disso, o cara era piloto de verdade e fazia questão de fazer muitas de suas cenas, como aqui nesse exemplo. O diretor não queria que ele fizesse a cena e impôs como condição que só permitiria que ele fizesse se ele conseguisse realizar 5 vezes a manobra antes de fazer para valer, alegando que ele poderia machucar os figurantes se desse alguma coisa errada. Paul treinou inclusive debaixo da chuva. Errou um bocado, mas finalmente conseguiu. É uma das mais belas do filme, mais velozes e mais furiosos, o meu favorito. Todas essas informações eram omitidas ou pelo menos pouco divulgadas para não diminuir os outros atores. A verdade é que sempre que aparece alguém querendo fazer do mundo um lugar melhor, acidentes esquisitos costumam acontecer. Infelizmente, os senhores que agem na sombra já têm o jogo ganho. Para nós, resta apenas espalharmos a verdade o máximo que pudermos e despertar o maior número de pessoas. Paul pode ter perdido a sua vida, mas ficará para sempre nas nossas lembranças como um grande exemplo de coragem e humildade. Um homem que, mesmo dentro do sistema, tentou fazer alguma coisa para fazer desse mundo um lugar melhor, mais igual. Descanse em paz, Brian O'Connor. Com certeza você está em um lugar melhor. Nosso vídeo acaba aqui. Peço a todos que viram esse vídeo que compartilhem, deem o seu like e ajude a divulgar. Se gostou pra valer e for um cara bacana, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família e siga a nossa página no Facebook. Um abraço e até o nosso próximo encontro, nesta madrugada de sábado para domingo às 0h em ponto. Sempre encarando o sobrenatural.